Talvez você esteja começando a trabalhar com design de marcas, ou talvez você já faça isso há algum tempo. Independentemente da situação, sempre nós temos algumas dúvidas sobre princípios, conceitos e o que fazer para melhorar o nosso trabalho. E hoje, aqui no canal, eu quero falar com você 3 princípios indispensáveis na criação de marcas. Essas ideias elas são do famoso designer Sajid Javid, autor de alguns dos logos mais conhecidos do mundo, como por exemplo o do NetGeo, do Animal Planet e do US Open. Então, por favor, não esquece de se inscrever para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Primeiro princípio, apropriado. Quando pensamos em um logo ser apropriado, isso não quer dizer que ele precisa seguir uma norma específica, mas existem alguns conceitos que poderiam fazer com que ele se tornasse mais facilmente identificado. No caso de um logo para esporte de modo geral, linhas mais grossas e a sensação de dinamismo precisam ser passadas. São conceitos abstratos, é verdade, mas que facilmente podem ser identificados em logos como, por exemplo, o da Nike, da Adidas e da New Balance. E isso nos leva à segunda regra na criação de logos, ao segundo princípio, que é o logo ser distinto e memorável. E isso pode ser diversas coisas, mas a distinção e a facilidade de ser lembrado são conceitos muito simples de serem entendidos. Basicamente, se você vai criar um logo, você precisa que esse logo seja diferente de outros que você já viu. Por mais que estilos, por mais que apropriação sejam conceitos que talvez pareçam que diminuem o leque de possibilidades na criação, a distinção está aí justamente para nos mostrar que nós precisamos criar algo novo. Voltando lá ao nosso exemplo dos logos esportivos, por mais que a Nike, por mais que a Adidas e por mais que a New Balance atendam públicos que são parecidos dentro de um mesmo nicho, eles são totalmente distintos entre si e memoráveis no seu modo. Quando a gente cria algo distinto e memorável, nós criamos algo que é diferente do usual e que penetra na mente a ponto de, se a gente vê uma ou duas vezes, nós podemos inclusive até rabiscar de alguma forma aquele logo no papel. E para isso acontecer, para ter essa facilidade, a gente precisa levar em consideração o último conceito. O logo ele tem que ser simples. Por mais que você goste de logos 3D, logos com muitos efeitos ou com muitos detalhes, no fim das contas, ele não pode deixar de faltar simplicidade. Hoje em dia, o logo ele precisa ser exibido em várias circunstâncias diferentes, desde o ícone lá no Instagram, ao Fav Icon lá do site, ou mesmo em um outdoor na cidade. A simplicidade, ela não atrapalha, ela ajuda justamente nesse sentido. Um logo simples ele tem a capacidade, por exemplo, de ser adaptável o suficiente para você conseguir criar ele em 3D, aplicar efeitos, aplicar detalhes sem perder o sentido dele de ser apropriado, distinto e memorável. Esses princípios do designer Sajid Javid mostram muito bem como o trabalho do designer de marcas é árduo. A simplicidade é o último grau de sofisticação, como disse Leonard Thyssen, numa frase muitas vezes atribuída erroneamente a Leonardo da Vinci. O trabalho de simplificar ideias e conceitos precisa ser levado a sério para que a gente consiga dar valor à criação de marcas, e quando a gente vê os conceitos de Sajid Javid nos seus trabalhos, nós vemos como que ele vive isso.